Ok? Senhores, partiremos agora para o nosso terceiro bloco. Neste bloco, trataremos de responder questões que foram objeto de prova, de indagação sobre o tema. A sua participação é muito importante para nós. Qualquer dúvida ou sugestão, escreva provafinal@lfg.com.br. Estamos aqui para atendê-lo. Vamos agora ao nosso terceiro bloco. Muito bem, senhoras e senhores, chegamos ao nosso terceiro bloco, o X da questão. Vamos analisar questões e como esse tema pode ser perguntado para os senhores. Vamos à primeira questão. Sobre prova ilícita, assinale a alternativa correta. Parem aqui. Quando estiverem fazendo uma prova, observem muito bem o que a prova lhes pergunta. É muito comum perguntarem a alternativa correta ou alternativa incorreta. E o meu medo, quando lhes perguntam sobre a alternativa incorreta, é que os senhores esqueçam ou cometam equívocos. Então, prestem atenção. Está pedindo a alternativa correta. Grifa embaixo. Grife embaixo da sua prova. Correta. Vamos ver as alternativas? Alternativa A. Em toda e qualquer violação a regras de direito material, sempre haverá exclusão da prova, bem como o afastamento do magistrado que tomou contato com a prova, segundo o Código de Processo Penal. Atenção! Esta alternativa encontra-se incorreta. Incorreta alternativa. Vejam, senhores, muito cuidado com expressões absolutas em testes. Se estiver escrito lá, sempre, nenhum, todo, com grande probabilidade, com enorme probabilidade, esta questão é falsa. Pensem comigo. Quantas coisas os senhores conhecem no direito que são juízos absolutos? Sempre, nenhum, todo. São poucas coisas que são juízos absolutos. Portanto, essa alternativa está errada. E está errada por um segundo motivo. Porque diz que haverá o afastamento do magistrado que tomou contato com a prova. Senhores, o magistrado não é afastado, como vimos aqui nos dois primeiros blocos. Alternativa errada. Vamos para a próxima alternativa, alternativa B. Haverá a possibilidade do uso da prova ilícita derivada, salvo se não houver nexo entre a prova ilícita e a prova derivada. Haverá a possibilidade de uso da prova ilícita derivada, salvo se não houver nexo entre a prova ilícita e a prova derivada. Esta assertiva está errada. É justamente o contrário, meu irmão. Na verdade, eu só poderei usar a prova derivada se não houver nexo. É justamente o contrário. Fique atento. É muito comum em questões eles usarem meia assertiva verdadeira, meia assertiva falsa, como foi aqui. Cuidado com isso. Vamos para a próxima assertiva. Vamos ver, letra C. Não há previsão de exclusão da prova ilícita no Código de Processo Penal. Não há previsão de exclusão da prova ilícita no Código de Processo Penal. Esta assertiva está errada. Errada.
Meu irmão, nós vimos aqui no nosso primeiro bloco e também no nosso segundo, que justamente o contrário, uma das grandes novidades da reforma é que previu expressamente a exclusão desta prova do Código de Processo Penal. Portanto, a alternativa C está errada. Vamos para a última alternativa, letra D. A reforma processual positivou expressamente a teoria dos frutos da árvore envenenada. A reforma processual positivou expressamente a teoria dos frutos da árvore envenenada. Este é o X da questão. Sim, nós vimos aqui uma das grandes novidades da reforma. Qual foi? A positivação expressa da teoria dos frutos da árvore envenenada. Artigo 157, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Ok? Muito bem, tranquilo. Lembre-se, dúvidas e sugestões, sua opinião é muito importante para nós. Encaminhe o e-mail para provafinal@lfg.com.br. Vamos agora para a nossa próxima alternativa, a nossa próxima questão. Sobre a prova ilícita, assinale a alternativa incorreta segundo o Código de Processo Penal. Vou repetir. Sobre a prova ilícita, assinale a alternativa incorreta segundo o Código de Processo Penal. Senhores, muita, mas muita atenção. Quando lhes perguntarem expressamente assertivas incorretas, tenham cuidado, porque no meio da prova podem se confundir. Grifa incorreta, passa uma caneta incorreta. É muito comum o aluno saber essa resposta. No entanto, ele esquece que a pergunta está pedindo a incorreta. E aí, ele se confunde. Então, grifa incorreta para não se confundir na hora da prova. Vamos ver a primeira assertiva? Vamos lá. Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Esta assertiva está correta. Ela repete o Código de Processo Penal. É a definição constante do artigo 157, parágrafo 2º. Os senhores não vão marcar essa assertiva. E por quê? Porque a questão está pedindo a incorreta. Guardem essa ideia. A questão pede a incorreta. Vamos ver a próxima assertiva? Vamos lá. Letra B. São inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras. Esta assertiva está correta também. Correta. Sim, senhoras e senhores. Vejam aqui. Ela repete o artigo 157, parágrafo 1º. Lembre-se sempre, nesta questão, eu busco a assertiva incorreta. Vamos para a próxima. Letra C. São inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Vou repetir. São inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Esta assertiva está correta. Na verdade,